Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Hoje nós estamos no dia 1º de dezembro de 2022. É um momento especial, como todos os momentos, né? Entretanto, hoje nós estamos fechando um ciclo. Nós vamos fazer um intervalo na nossa série de lives sobre a campanha do quilo e vamos retomar em fevereiro de 2023, tá certo? Na primeira semana de fevereiro. Nós gostaríamos de dizer da nossa satisfação com a presença de vocês, com o apoio que todos têm dado às nossas lives, ao nosso movimento de campanha do quilo, né? Ao movimento de divulgação do Evangelho segundo o Espiritismo e do Espiritismo de uma maneira geral, mas do Evangelho porque é aquele livro que nos fala diretamente ao nosso proceder, nosso dia a dia, o que a gente deve fazer com amor, né? E tudo isso. Então, essas lições, as mensagens psicografadas pelo Chico Xavier, notadamente aquelas que também falam sobre moral, amor, conforto, são coisas assim que fazem falta no nosso dia a dia e às vezes nem todas os movimentos, as instituições, as pessoas, elas lembram dessa parte do amor, do carinho, do consolo, da moral, né? A moral é muito importante. Às vezes a gente se depara com uma situação em que nós achamos que aqueles princípios morais de Jesus são muito duros, né? São muito rígidos, são até inalcançáveis para a nossa ação, mas a gente precisa distinguir, né, duas coisas. Uma coisa é a nossa inércia, nossos vícios, são os nossos vícios, nossos comodismos, nossos hábitos do passado que nos atrapalham de nos aproximar dessa prática do amor, da humildade, do perdão, da paciência, da pureza do coração, da misericórdia, né, da indulgência, do desprendimento dos bens materiais. Então, nosso passado reage mesmo. Mas tudo isso está ao lado de uma atitude confortadora, como disse Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, pois suave é meu jugo e leve é o meu fardo. Então, a gente às vezes procura se afastar de Jesus para não fazer esforços de melhoria íntima, de melhoria do comportamento. Mas isso é a gente lançar fora um fardo leve e pegar um fardo pesado, que é a vida sem Deus, é a vida sem Jesus. Então é preciso a gente ter sabedoria nas nossas decisões e a gente seguir os ensinos divinos, os ensinos espírita, cristãos ou cristãos, né, se a gente não é espírita, mas é preciso a gente galgar esse caminho, a gente trilhar esse caminho. Vamos fazer a nossa prece inicial. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, muito obrigado por essa oportunidade que nos deste de estarmos juntos. Ajuda-nos para que nossas vibrações possam construir paz nos corações, saúde nas almas e nos corpos, coragem para enfrentar o trabalho, as provas, os desafios da vida e fé, certeza permanente de que Tu estás conosco e Tu nos mostrará o caminho da superação. Em nome de Deus, nós declaramos iniciada a nossa reunião. Pois bem, pessoal, então como nós estávamos dizendo, nós precisamos seguir o Mestre. Aqui, por exemplo, tem uma mensagem chamada Estranha Moral, no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: odiar os pais, abandonar pai, mãe, filhos, etc. Então Jesus diz aqui: como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se
Disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Aqui, Allan Kardec diz assim, o termo odiar, nessa frase, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está compreendida nesta hipótese. Qual é a hipótese? Palavras que foram escritas depois da morte do Cristo, né? Porque nenhum dos evangelhos foi escrito enquanto ele vivia, certo? O pensamento de Jesus não foi bem expresso ou não é menos provável. O sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado alguma alteração. Basta que um erro se haja cometido uma vez para que os copiadores o tenham repetido, como se dá frequentemente com relação a muitos outros fatos. Mas importa primeiro saber se Jesus disse mesmo essa palavra. E em caso afirmativo, se na língua em que ele se expressava, a palavra em questão tinha o mesmo valor que na nossa. Nesta passagem de São João, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna, é indubitável que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos, né? Então, na verdade, aqui pelos estudos que são feitos no Evangelho segundo o Espiritismo, a conclusão é o seguinte: quando Jesus falou que aquele que não odeia seu pai e sua mãe não pode ser meu discípulo, isso é coisa, ou aquele que não abandona o seu pai, sua mãe, seus filhos não pode ser meu discípulo, é algo metafórico, é algo simbólico. Na verdade, não quer dizer isto mesmo. Ele tem um sentido parabólico, né? Diferente desse que a gente aplica. Na verdade, odiar é uma forma de abalar aquelas almas materializadas dos judeus e despertá-los para uma outra forma de pensar. Né? Por quê? Porque eles eram muito apegados à pátria deles, ao povo deles e à família deles. Eles eram rigidamente fechados nesse afeto. Só esse grupo. Os outros, a gente pode guerrear, pode matar, pode odiar, porque eles não são do povo de Deus. Né? Então ele deu uma sacudida nas pessoas, para as pessoas pensarem. E naquela época, como Allan Kardec mesmo disse, a palavra odiar ela tinha um sentido um pouco diferente. Ele significava que a gente não era para amar apaixonadamente, amar irracionalmente, né? Não ter apego, não ter apego, porque amor não quer dizer apego, né? Às vezes a gente confunde. Amor, muitas vezes ele aceita o desprendimento, embora até ele sofra com aquele desprendimento, mas ele aceita, compreende, sabe esperar o momento da gente reatar aquela convivência. Então esse é o amor superior, o amor sublime, não esse apego, essa coisa agarrada, que às vezes não é propriamente amor, mas é um apego, é um interesse próprio de satisfazer a si, a sua necessidade, a sua carência, e não a do irmão. Né? Então, Jesus vem nos alertar para a gente, quando tiver amor à família, que é muito desejável, por isso que nós somos colocados nessa família por Deus, nessa nação por Deus, né? Nessa cidade por Deus. Então é preciso que a gente procure amar a todos e exemplificar o bem, dar o melhor de nós, que é exemplificar o bem. Então, a palavra odiar não é exatamente odiar, mas amar de forma, não amar de forma humana, de forma egoística, paradoxalmente, amar egoisticamente, ou seja,
É uma ilusão que a gente tem do amor, na verdade a gente está pensando em nós, né, e não naquela pessoa mesmo, com abnegação, com o espírito de servir, de ajudar, com o interesse exclusivo daquela pessoa, sem receber nada em troca. Né? Então esse amor desprendido, amor superior, esse é o que Jesus quer de nós. Então a palavra odiar quer significar isso, quer significar que a gente ame nossa família de forma superior, né? Com referência aos valores espirituais acima de tudo, e que esse amor ele seja estendido além das fronteiras da nossa família carnal, aos outros irmãos, que também são nossos irmãos espirituais, né, que estão em outras casas, que estão em outras cidades, que estão em outros países, são nossos irmãos. E muitos foram também familiares nossos em reencarnações pretéritas. Então, o amor ele precisa ser sublimado e estendido, né, para várias pessoas, para toda a humanidade, encarnada e desencarnada. Então, é isso que é a mensagem do Cristo. E é essa a vontade de Deus, é que haja prevalecência do amor, desse amor. Né? E, mais uma vez, é por isso que nós nos reunimos em famílias, ou como vizinhos, ou como colegas de trabalho, de centro. Muitas vezes nós reencontramos pessoas que nós temos que resgatar o débito com eles. Às vezes nós ofendemos as pessoas, às vezes nós mantemos mágoa deles, e a gente precisa conviver para superar, para transformar o ressentimento em carinho, em caridade, né? Para transformar o rancor em amor. Né? Então, essa transformação que a gente precisa fazer, porque é a vontade de Deus. E é para isso que a gente vive, para cumprir a lei de Deus. Outra coisa muito importante para a gente exercitar esse amor universal é a gente realizar tarefas do bem, né? Tarefas de amor. Por exemplo, em casa, a gente pode ler o Evangelho segundo o Espiritismo, os 10 mandamentos da campanha do quilo em voz alta, uma vez por semana, pelo menos, né? Fazer preces em favor dos familiares, quando a gente acorda, quando a gente dorme. Perdoar as ofensas. Acontece muitas vezes no nosso lar as pessoas nos ofenderem, então perdoar. E ter cuidado para não ofender os outros também. Né? Então esse exercício a gente precisa estar sempre atento dentro do lar. Cumprimento dos nossos deveres de pai, de mãe, de filho, né? De primo, de visitante, enfim, da posição quando a gente tiver, a gente compreender os nossos deveres e cumprir. Servir, muito importante servir. Às vezes tem pessoas, né, que não compreenderam ainda a nobreza de servir. A gente botar um prato, a gente fazer um favor a uma pessoa, a pessoa teve um esquecimento qualquer, deixou uma coisa fora do lugar, a gente coloca no lugar, diz, tal. Pode, se for o caso, até dizer para a pessoa, olha, tá aqui uma coisinha fora do lugar, mas não se preocupe não, eu coloco no lugar, tá tudo tranquilo, só estou avisando assim, porque de outras vezes eu posso nem estar aqui, né? Aí você coloca fora do lugar, pode haver algum prejuízo, alguma desorganização, né? Algum risco para a criança e tal, então você só conversa assim, com amor para a pessoa, se ela estiver em condições de ouvir, porque às vezes a pessoa, às vezes está uma pilha, né? Então a gente silencia, faz aquele serviço em silêncio e ora pela pessoa, oportunamente a gente fala com a pessoa, né? Então servir. E servir os outros irmãos em humanidade. Socorrer os sofredores do corpo e da alma. A gente souber que tem uma pessoa pobre, sofredora, e a gente faz o que estiver ao nosso alcance. Uma família pobre, né? A gente vai e faz o que a gente pode. A gente pode suprir alguma necessidade alimentar, alguma coisa como, por exemplo, um móvel que a gente possa fazer uma campanha e conseguir. A gente pode ajudar a encaminhar uma criança para a escola, ajudar a encaminhar um pai para um trabalho, ou uma mãe para um trabalho, ou encaminhar para um curso profissionalizante,
né? Ou ajudar de alguma forma na saúde daquela pessoa, né? Tanto através de recursos materiais, de medicamentos, de passes, de oração à distância. Então a gente tem muitas coisas que a gente pode fazer, né? Fazer a campanha do quilo. A campanha do quilo é um veículo da gente ajudar as pessoas além da nossa família, né? Quantas e quantas vezes a gente vê exemplos. Agora mesmo nós estávamos lendo um exemplo de uma campanha do quilo que foi feita lá em Brasília, que o pessoal lá no Distrito Federal, né, nas proximidades de Brasília, que existia uma família que estava numa situação muito difícil. O pai agricultor só vinha em casa de mês em mês, ganhava pouquinho, a mãe não conseguia trabalho, a filha adoeceu e a situação começou a complicar. Até que a filha, uma moça já de 20 e poucos anos, teve um sonho. Sonhou que um homem aparecia e vinha ajudar a família, né? Então ela acordou e contando para a mãe aquela história. Era um domingo pela manhã, quando o legionário bateu na porta. Quando ela olhou, era o rapaz que ela tinha sonhado. E falou com ele, assim, ficou admirada, falou com a mãe, falou que ele queria uma ajuda para a campanha. Aí eles começaram a conversar, a expor o problema dela. E ele convidou para o centro espírita. Lá ela e a família receberam paz, fizeram desobsessão, foram encaminhadas e começaram a superar os problemas de saúde, e os problemas materiais foram diminuindo. E além disso, o conhecimento evangélico fez com que aquela família tivesse mais coragem, né, mais esperança. Coragem em enfrentar os problemas e esperança na superação dos problemas. Então você vê a campanha do quilo. O que é isso? É um trabalho espiritual. Quando a gente faz a campanha do quilo, então nós estamos oferecendo à espiritualidade superior o canal para eles ajudarem aquelas pessoas que eles querem ajudar. Então fazer a campanha do quilo. Mas a campanha do quilo ajuda só as pessoas que estão de fora? Não. Ajuda as pessoas que estão em casa também. Muito através da desobsessão, que nós nos desobsidiamos e ajudamos na desobsessão da família. Muitas vezes nós levamos os obsessores, né, não pela nossa vontade, mas por ação espiritual, até o centro espírita. E lá eles são tratados. Para a campanha do quilo, lá eles participam da parte preparatória, eles acompanham a campanha, eles participam da prece final. Então eles vão ser beneficiados e os nossos familiares também, consequentemente, serão muito beneficiados. Então Jesus disse: odiar pai, mãe e irmãos é essa coisa da gente amar mais, na verdade. Significa isso. A gente amar mais os nossos familiares e outras pessoas também, outros irmãos também. Hoje em dia nós estamos vendo um movimento que é interessante, de amar as pessoas e de amar até os animais, não é? Amar os animais, o cachorrinho, o gatinho, todos os animais são nossos irmãos, são criações de Deus. A propósito, uma coisa que é interessante, o seu Sobreira sempre defendia essa ideia, era a pessoa evitar matar para se alimentar. Então, o seu Sobreira, uma parte da sua existência, né, quando ele chegou a uma certa idade, juntamente com Rubens Uchoa, ele deixou de comer carne, né, para não matar os animais, não matar o boi, não matar a galinha, não matar o peixe. Então ele deixou de comer carne, ele e Rubens Uchoa. Mas para diminuir o sofrimento dos animais. Mas a gente pode diminuir também, muitas vezes a pessoa diz: poxa, mas eu não consigo deixar de comer carne, né? Aí nós dizemos assim: se você não pode deixar totalmente, você diminui. É possível a gente diminuir. E é possível também a gente evitar comer carne só por prazer, né? Não vamos comer por necessidade, se a gente
acha que é necessário, então a gente come só por necessidade, só aquela quantidade, não comer muito, não se exceder, não exagerar. Só a gente fazer isso, a gente se contendo um pouco, a gente já está ajudando a diminuir o sofrimento dos animais, né? Agora mesmo vem o Natal. E tem uma festa aí que muita gente gosta de matar o peru, de matar a galinha, né, de matar o porco para comer e se refestelar. Mas isso não é cristão. O cristão é a gente evitar o quanto puder. Se puder evitar totalmente, né, a morte dos animais. Então vou concluir a nossa live de hoje com uma mensagem de Natal e do Seu Sobreira. Né? Nós uma vez recitamos essa poesia em frente a Seu Sobreira. Ele se divertiu muito e aprovou também o conteúdo, porque é muito engraçado também. Né? É uma poesia do Cornélio Pires, ditada a Francisco de Xavier. Chama-se Natal. E dizia assim: no Natal, Nhá Luzia da Portela pôs o peru debaixo da bacia para comer nas horas de alegria. Mas em sonho, o peru falou com ela: Nhá Luzia, não corte a minha goela. Quero ver Jesus na estrebaria. A senhora me mate noutro dia. Não me ponha no forno ou na panela. Nhá Luzia acordou em desaponto, fez almoço pequeno, tudo pronto. Só macaxeira, chuchu e broa quente. Quando o patrão pediu o peru no prato, ela disse: hoje eu morro, mas não mato. Esse bicho é de Deus que nem a gente. Então, pessoal, vamos amar muito, amar todos, amar os nossos familiares, como Jesus ensinou, com intensidade, com sabedoria, com pureza, com interesse real pelo próximo. Vamos amar os nossos vizinhos da mesma forma, os nossos colegas de trabalho, aqueles que a gente encontra nas ruas, aqueles que estão distantes de nós, aqueles que estão desencarnados. E vamos amar também os animais, que são nossos irmãos. Que Deus nos abençoe. Senhor Jesus, nós rogamos as vossas bênçãos para todos os irmãos que tiveram o carinho, a atenção de ouvir essa live. Que Deus os abençoe e os ilumine sempre. Assim seja.